E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... Mano, a série não importava pra onde eu ia, entendeu? Pra todos os lugares que eu olhava, seja Twitter, seja Instagram, o pessoal pedia pra eu falar sobre Bird Box. E eu respondia dizendo, galera, olha, eu não entendi muito bem esse filme, entendeu? Não é o meu filme favorito. Não vou comentar. Mano, era tanta gente comentando que eu não aguentava mais. Eu botei uma venda no meu olho só pra não ficar vendo mais nada. Mas já não adiantava, eu estava tomado pela loucura. Veja você também, tire sua venda. É lindo. Bird Box, ou Caixa de Pássaros, começa contando a história da Mallory, uma mulher que tá grávida e se depara num mundo pós-apocalíptico. Esse mundo pós-apocalíptico, ninguém pode enxergar nada, entendeu? É tipo um lugar silencioso, só que ao invés de você não poder falar, é que você não pode ver nada. Salvo por exceções dentro de lugares fechados. Por exemplo, você tá dentro de casa, você pode enxergar, mas agora você vai pra rua, você tem que ir vendado. Porque esses monstros aí, eles são invisíveis. E eles estão em todos os lugares. E se você enxerga eles, eles despertam a sua maior loucura, fazendo com que você se mate, sem motivo nenhum. Só que aí a gente chega no final do filme esperando uma resposta, né? Esperando entender o que é aquilo. E o que acontece? Ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada. Por quê? Por que será? Porque alguém desgraçado lá pensou, eu acho que eu vou terminar esse filme fazendo ninguém entender absolutamente nada. E aí você fica revoltado porque você quer saber o que é aquela criatura lá, de onde é que ela veio, como é que mata ela. E você não vai saber, entendeu? Porque nem no livro explica. E sim, pra quem não tava sabendo, Bird Box é um livro publicado em 2014 pelo autor Josh Malerman. Apesar da adaptação da Netflix ser um pouquinho diferente da do livro, nenhum dos dois conta o que são essas criaturas aí. Então eu já vou avisando aí pra você desde agora que tá no vídeo, a partir desse momento temos spoilers, né? Eu não sei porque eu falo isso, mas tem que falar, porque tem gente que não lê o título do vídeo, que é justamente sobre o final do filme. Eu vou explicar pra você o que são aquelas criaturas. E eu também vou explicar a minha teoria sobre o que é o mundo pós-apocalíptico de Bird Box. Pois é, esse filme é multi-interpretativo, então eu posso ter entendido de uma maneira, assim como você pode ter entendido de outra, e não tem nada de errado nisso. E outra é que é sempre importante falar, eu não entrei na modinha de comentar final de filme, porque a modinha é quando você explica um filme que todo mundo entendeu o final, tipo Zumbumafu. Quem é que não entendeu o filme do Zumbumafu? Ele nem tem um filme, mas deveria, entendeu? Porque quem é que não entenderia? É o filme do macaco. E quem é corneto de carteirinha, eu acho que eu não preciso nem pedir um like pra ajudar o canal, né? Eu conto com você. Para sobreviver ao universo de Bird Box, um grupo de pessoas fica aprisionado em uma casa sem poder sair, sem poder olhar pra rua, senão elas morrem. De acordo com que o filme vai se desenrolando, a gente descobre que os pássaros, eles ajudam a avisar quando a criatura tá por perto. Por isso que o nome do filme é Caixa de Pássaros, porque eles usam pássaros para saberem se a criatura tá por perto ou não. O filme acaba então com a Mallory, o garoto e a garota, no meio da floresta tentando encontrar um abrigo. E no meio da floresta a gente descobre que essa criatura aí, ela é meio persuasiva. Ela vai tentar te enganar para fazer com que você enxergue. Nos últimos minutos do filme, eles encontram um lar de cegos, onde as pessoas não conseguem ver absolutamente nada e ficam por lá. E assim termina o filme, entendeu? Você não entende o que é aquilo. Isso, de certa forma, eu acredito que não só eu, mas você também deve ter se decepcionado um pouquinho por eles não terem explicado nada. Mas pesquisando mais a fundo e olhando algumas teorias da internet, inclusive eu queria agradecer ao Lucas Torres e ao Eduardo Silto, que fizeram vídeos fantásticos sobre esse filme aqui, eu consegui entender por que algumas pessoas naquele mundo lá do Bird Box não ficam loucas. Por que elas conseguem enxergar. Isso é muito importante de você entender antes de eu te explicar o que são as criaturas. Essas pessoas aí que conseguem enxergar a loucura, na verdade já são teoricamente loucas. Então, tipo, quando elas veem um monstro, para elas já é normal, elas não se matam. Elas já são insanas. E o que o monstro acaba fazendo, ao invés de matar elas, é usar essas pessoas para que elas façam outras pessoas enxergarem também. Tá, mas exatamente o que um monstro de Bird Box faz com que você enxergue? As pessoas do filme dizem que ele faz com que você veja o seu maior medo. Mas eu já discordo um pouco disso, porque tipo, se você vê o seu maior medo, você não vai querer se matar, você vai querer fugir. O que um monstro na verdade faz com sua mente é que o seu cérebro veja coisas que ele não vai compreender. Tem coisas que a mente humana não é capaz de entender. Tipo, você consegue
consegue imaginar os números serem infinitos, não dá, pra nossa mente tudo tem um começo, meio e fim. Assim como o espaço, as pessoas dizem que ele é infinito. Você consegue imaginar uma coisa que tá sempre se expandindo? A nossa mente não consegue. Ou eu vou até tipo usar um exemplo mais fácil. As pessoas sempre se perguntam, como é que Deus surgiu? Quem é que criou Deus? Na verdade ele sempre existiu, só que a gente não consegue entender isso porque a nossa mente não é capaz. Então quando essa criatura mostra pra nossa mente o que é o infinito, o que são as coisas que a gente não compreende, a gente fica louco, a gente fica insano e se mata, porque a gente não consegue suportar aquilo. Tá, mas então da onde esses monstros vêm? O que eles são? Provavelmente muitas pessoas não leram o livro, ou se leram já esqueceram. Mas o livro explica pra gente que os monstros mostram o infinito. Tipo, se eles estão em todos os lugares, conhecem o infinito, o que são essas criaturas? Você tá querendo saber, né? Todo mundo quer saber. A verdade é que ninguém sabe o que é a criatura, mas calma, calma que tem duas teorias muito legais que vão fazer sentido pra você. A primeira teoria que eu consegui criar com base nessas informações é que na verdade as criaturas são anjos. E aí você vai dizer, ué, mas os anjos não são do bem? Bom, tem anjos que são, né? Mas Lúcifer não era do bem? Não se rebelou pro lado do mal? Provavelmente uma rebelião de anjos deve ter acontecido, fazendo com que eles viessem pra Terra e matassem os humanos. E eu acho que podem ser anjos, porque eu não sei se você lembra de um episódio de Supernatural da 4ª temporada, onde uma vidente pede pra ver a real face de um anjo, o Castiel. E ele fala que a mente dela não ia suportar aquilo, e quando ela tenta ver, ela fica cega, porque a mente humana não ia conseguir compreender aquilo. Mas não só essa teoria, como a segunda teoria, eu acredito muito mais do que nessa. Na verdade, as criaturas vieram de outro planeta. Eu sei que parece loucura, mas faz muito sentido. Só criaturas de outros planetas devem conhecer o infinito. Só elas que conseguiriam mostrar coisas pra gente que a gente não ia compreender. E provavelmente elas devem ir de civilização em civilização, de galáxia por galáxia, dominando os povos e matando todo mundo. E essa teoria faz muito sentido, porque em um filme chamado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, bem no final do filme, uma historiadora pede pros alienígenas pra entender o infinito. E eles mostram pra ela, só que ela percebe que ela não é capaz de compreender aquilo, pede pra eles pararem, eles não param e ela morre. Morre porque a mente dela não é capaz de entender tudo aquilo. Essas criaturas seriam teoricamente demônios que te levam pra lugares que você jamais ia compreender, fazendo com que sua mente entre no caos e você se mate. Eu sei que é confuso, eu também sei que é chato o filme não ter explicado nada, mas essa foi a ideia do autor, fazendo com que a gente se sentisse cego assim como os personagens. E essa é a minha teoria sobre o final de Bird Box. Você concorda? Você gostou dela? Então comenta aqui que eu vou te dar um amei, tá? E se você tem uma outra teoria que você acha que combina mais, comenta aqui também, não tem problema nenhum, tá? É um filme multi-interpretativo e várias teorias podem ser colocadas aqui. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não entendeu nada desse filme, deixar o gostei, me seguir nas redes sociais e assistir o último vídeo que tá aparecendo aqui na tela. A gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!